pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com uma visita especial que vai esclarecer muitas dúvidas para vocês. Esse é meu tio, Edmar, tio Mai, mais conhecido como tio Mai. Se apresenta um pouco, Edmar, eu não posso falar tio Mai no vídeo, né? Então, eu sou Edmar, tenho 33 anos, sou formado em administração, além de ser tio da Bruna. Também tenho pós-graduação MBA em gestão financeira e contábil. Estou fazendo também o MBA em gestão empresarial pela FGV, né? E atualmente eu sou gestor administrativo de uma rede de lojas lá de Toledo, no Paraná, da terra que eu sou, né? Então tem algumas dúvidas que a Bruna já passou para vocês mandaram várias dúvidas, né? Vou tentar, em um pouquinho de tempo, tentar sanar essas dúvidas para ver como que vocês vão reagir agora como empreendedoras que serão ou que são. E com certeza desejo primeiramente a vocês sucesso na empreitada de vocês, porque ser empreendedor hoje no Brasil é um desafio muito grande, mas eu acredito que vocês vão conseguir sim, tá certo? Porque se vocês forem lutadoras, planejadoras, com certeza o caminho de sucesso vai estar muito perto de vocês, tá bom? É isso aí, Tomara. Vocês então mandaram perguntas pra gente através do Instagram, eu coloquei lá no meu Instagram pessoal e também no Instagram da loja. Se você ainda não segue a gente, é @BrunaLouiseModas. Então meu tio tá aqui, como ele é um especialista no assunto, né, já tem a faculdade e também já tem experiência gerenciando a loja, a rede de lojas onde ele trabalha. Ele tem mais experiência que eu para responder algumas perguntas. Então vamos lá? Tá preparado? Sim, vamos lá. A primeira pergunta, então, eu não vou falar quem mandou, gente, porque como o Instagram fica privado, eu não sei se vocês querem aparecer ou não, então eu não vou falar quem mandou, tá bom? Mas se eu tô respondendo, se a gente vai responder alguma pergunta sua, você pode deixar aqui nos comentários. A primeira pergunta é: como separar o dinheiro da loja e o dinheiro pessoal? Vendi muito no final do ano, mas não vi a cor do dinheiro. Isso acontece muito, né, Timar? Demais, dá conta. Nós temos que separar duas coisas quando a gente fala de empresa. Aquilo que é custo e aquilo que é financeiro, né? O custo é toda a questão econômica de uma empresa. Se você vai ver se a sua atividade vai dar lucro ou não. Questão financeira, questão de fluxo de caixa, ou seja, recebimentos e pagamentos, é onde você vê a cor do dinheiro, onde você vê o dinheiro entrando na sua empresa. Então é interessante nessa pergunta, como você vai separar o pessoal da empresa? Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: dentro da sua empresa você tem que analisar todos os custos da sua empresa. Eu aprendi que custo é tudo aquilo que sai de uma empresa, mas não volta mais. Por exemplo, o aluguel, a luz, a água, o custo da mercadoria que você comprou para revender, o custo dela, tá? Não o valor final. A embalagem, o combustível do carro, etc. Ou seja, sai da empresa, mas não volta mais. Lógico que eu estou falando aqui de custo de mercadoria vendida, não o custo da mercadoria que você comprou e ainda está no seu estoque, mas aquilo que você já vendeu. Então, saiu da empresa, não vai mais voltar, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você separar essa questão dos custos. É importante também que elas saibam, né, Timai, que não tem uma fórmula mágica. Eu não posso vir aqui e falar assim, meu custo em cada peça é R$15, porque não vai ser o mesmo custo que você vai ter aí. Se você mora lá na Bahia, é claro que você vai ter um custo muito maior do que eu tenho morando a 2 horas de São Paulo, entendeu? O tipo de embalagem que você usa, o meio de transporte que você se desloca para fazer sua compra, tudo isso está incluído no seu custo. Eu não tenho aluguel com a minha loja, porque minha loja é em casa, você pode ter um lugar, um espaço alugado, então vai ser um custo a mais. Tudo isso elas têm que, né, ficar esperta nesse ponto para não estar aí dando praticamente a mercadoria de graça, né? Porque muitas vezes a gente não coloca esses custos no preço da mercadoria, então é muito importante a gente ficar de olho nesse aspecto, né? Com certeza. Aí que está o problema. Aí você acaba juntando os seus gastos pessoais com os gastos da empresa também. Isso é um erro muito comum. Então, a primeira coisa que você tem que fazer? Analisar todos os custos da empresa
E teoricamente o dono da empresa, ele tem que usar qual dinheiro? O dinheiro do lucro, tá certo? Não pegar, vou comprar um pão, vou tirar um dinheiro do caixa. Tudo bem, mas tem que saber que esse dinheiro você está tirando do seu lucro. Então por isso que é importante você ter todo o seu custo certinho e diante daquilo que você vendeu, saber se você tem lucro ou prejuízo na sua empresa, tá? Uma das modalidades que você pode fazer também é você tirar dentro da empresa mesmo um prolabore. Prolabore quer dizer em prol do labor, em prol do trabalho, né? Ou seja, um salário que você pode estar tirando. Lembrando que esse salário você vai tirar do seu lucro. Não adianta nada você falar assim, eu quero ter um salário de 5 mil reais, mas a sua empresa não comporta 5 mil reais. Esse é o problema, tá? Então não adianta ficar sangrando a empresa, tá? E daqui a pouco você não tem faturamento para isso. Lembrando que o quanto que você vai querer vender, você não tem controle para isso. Claro que você vai fazer estratégia de marketing, propaganda, para tentar cada vez mais vender. Mas isso você não tem controle. Você não tem controle de quantos clientes vai entrar na sua loja. Porém, você tem controle sobre os seus custos. Então, a empresa de sucesso luta pela redução dos seus custos. E aí, com certeza, reduzindo custos, você vai conseguir vender melhor e vai ter competitividade. Tá certo? Vai ter mais lucro, né? Consequentemente, né? Exatamente. E a pessoa perguntou ainda o seguinte: vendi muito no final do ano, mas não vi a cor do dinheiro. Há um grande problema em relação a isso. Por quê? Às vezes a sua atividade é muito lucrativa, ou seja, você, por exemplo, comprou por 50 uma blusinha e vendeu por 100. Você teve um lucro de 50%. Olha só que beleza. É lucrativo? É. Mas você tem que analisar como que você comprou essa mercadoria. Você comprou à vista ou você comprou a prazo? E como você recebeu o valor da venda? Você está recebendo à vista ou você está recebendo a prazo? Então esse é o problema. Então é uma questão de fluxo de caixa. Muitas vezes a pessoa vai lá, compra à vista a mercadoria lá no fornecedor. Recebe tudo a prazo. Recebe tudo a prazo. Às vezes vai estar até o final deste ano lá recebendo mercadoria. Claro que você não vai ver a cor do dinheiro. Então aí você acaba tendo que ter capital de giro para poder fazer sua empresa girar. Então isso é muito importante você saber. Tá certo? Você tem que ter um dinheiro na sua empresa para fazer a empresa girar a mercadoria. Você comprar novas mercadorias, comprar as novidades, assim por diante. Tá certo? Então, o ideal é você fazer uma negociação com o seu fornecedor para ter um prazo um pouquinho maior e você diminuir o prazo para o seu cliente. Lógico que isso é o ideal, mas é muito difícil. Muitas vezes o seu concorrente vai lá e faz em 12 vezes, sem juros. Então, mas você tem que analisar que também o seu concorrente tem que ter capital de giro para poder estar mantendo essas 12 vezes sem juros. Isso é muito importante. Você, empreendedor, empreendedora, ter noção. Tá certo? O dinheiro tá lá, ninguém roubou seu dinheiro, tá? Mas muitas vezes o que acontece? Acontece esse desarranjo. Você não vê a cor do dinheiro. Exatamente. Esse desarranjo no seu fluxo de caixa. Tá certo? Muito cuidado com isso, então, tá bom? é importante a pessoa saber controlar. Se você compra tudo à vista, igual a gente, e se você for receber tudo a prazo, você realmente não vai ver a cor do dinheiro. Então, o que é uma estratégia que a gente usa aqui na loja? A gente faz a antecipação do que a gente recebe no cartão. Como eu já expliquei para vocês no vídeo da Moderninha também, como a Moderninha tem pouca diferença entre a taxa de você receber daqui 30 dias e você receber no dia seguinte, é mais ou menos 1% de diferença, então a gente sempre adianta. Então tudo que a gente vender hoje, a gente já vai receber amanhã, como se a gente vendesse tudo à vista, né? Exatamente. Por isso que fica mais fácil de controlar esse fluxo de caixa. Toda semana eu vou lá, compro tudo à vista, mas eu sei que já no dia seguinte eu vou receber esse dinheiro. Então é uma estratégia também para elas, né? E dar desconto também à vista, para que seus clientes possam querer pagar no dinheiro em vez de pagar em várias prestações, também acho que ajuda nessa questão dela, né? Só lembrando que quando você faz uma antecipação pela Moderninha ou pela sua maquineta de cartão, etc., eles vão cobrar uma taxa. Essa taxa é seu custo. Aí você tem que colocar lá na sua planilhinha de custo também. A questão também de um desconto que você vai dar na sua mercadoria
também é um custo para você. Você está tirando o seu lucro. Então é importante que você também coloque na sua planilha de custo. Porque às vezes você vai acabar vendendo bastante, mas a sua margem de lucro vai ser bem baixa, tá? Então é importante você saber disso. E por que acontece isso, né, Tio Marco? Porque, por exemplo, o que você falou, se eu compro uma blusinha de 50 e vendo ela por 100, 50 reais não vai ser meu lucro. Não. Porque eu tive custos com essa mercadoria. É como, por exemplo, eu falei pra ele o que eu imaginava, assim, bem leiga, né? Eu peguei tudo que eu gasto com a viagem, com embalagem, mais ou menos minha conta de energia, porque agora colocou ar na loja, e dividi pelo tanto de peça que eu compro na semana. Por exemplo, que dê lá 12 reais por peça. Então isso vai ser tirado do meu lucro. Se eu vendi uma peça por 100 reais, eu não vou lucrar 50, eu vou lucrar 50 menos 12, né? Exatamente. Esse vai ser meu lucro. Então, às vezes a gente pensa, vendi 100 reais, vou ganhar 50 reais. Não, não é bem assim. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, para não tirar um monte de dinheiro da loja achando que é o seu lucro, sendo que o seu lucro tem um custo que também vai sair dele. Então, por isso também que a gente tem que ser mais controlado nessa questão, né, Tio Maio? Exatamente. Lembrando, o custo é o coração de uma empresa, tá? Se você não tiver controle dos seus custos, tá? Você pode vender muito, mas os seus custos descontrolados vão comer todo o seu lucro, tá? Então, muito cuidado. E também essa questão de tem que fazer uma força, porque isso é muito cultural também, principalmente em empresas familiares, de separar dinheiro do dono da empresa do dinheiro da empresa. Tente não misturar. Você que é dono de empresa, tem a sua planilhinha de orçamento caseiro, orçamento de casa, tanto que você tira da empresa, vou tirar um salário de R$ 1.500 da empresa, então coloca lá no custo da empresa 1.500 e coloca no seu orçamento familiar de casa 1.500 que você tem positivo. Aí sim, depois aí você vai ter os seus custos pessoais. E isso é muito legal, tá certo? Questão de planilha de orçamento, você acha na internet a rodo, tá certo? Não precisa necessariamente ter o sistema PDV, porque a gente sabe que é caro, né? Exatamente. Pra pagar por mês. Mas tem até aplicativos no celular que a pessoa pode baixar, que é tipo um PDV mais simplificado, que dá para você fazer esse controle de fluxo de caixa pelo celular, sem pagar tão caro por isso. Uma planilha do Excel que você faça um controle de custo da empresa e depois uma planilha separada para você. Isso é importante, tá certo? Próxima pergunta, acho que a gente já respondeu, né, sobre o lucro. Quanto que eu tiro para mim, quanto eu invisto novamente. É isso que a gente está falando, né? Exatamente. A questão do lucro. Quanto que você tira para você? O quanto que dá de lucro? Depende do seu custo. Depende do seu custo. Como que é uma fórmula de custos? Só para vocês saberem. A fórmula de custos é o seguinte, eu tenho meu custo fixo. O que é um custo fixo? O custo fixo é aquele que se eu fechasse a empresa, eu teria que pagar do mesmo jeito. Água, luz, telefone, assim por diante. Posso ficar um mês sem vender nada, mas vou ter que pagar. O aluguel, por exemplo, etc. O custo variável nós também temos, que é o custo variável está atrelado com a venda. É o custo da sua mercadoria vendida, é a embalagem, às vezes uma propaganda que você vai fazer para impulsionar as suas vendas. No Facebook, no Instagram, tudo isso tem que entrar, né? Exatamente, tem que entrar no seu custo variável porque tem a ver com a sua venda. A folha de pagamento das suas vendedoras, por exemplo, se você já tem vendedoras, por ser variável dependendo das vendas, então o que acontece? Está no custo variável. Uma caixa, por exemplo, que o custo dela é sempre fixo, independentemente se vender a loja ou não, você vai ter que pagar, é um custo fixo. E assim por diante. O combustível é um custo fixo, não é um custo variável. Dependendo, por exemplo, se o combustível ele está atrelado a quando você vai lá para São Paulo fazer a compra, ele entra no custo da mercadoria vendida também. Isso é importante você saber, porque é um custo variável, porque ele está atrelado à venda. Você só tem esse custo de combustível porque você vende, tá certo? Lembrando o seguinte, reinvestir para a empresa. Quanto que eu vou reinvestir? É você que vai dizer.
Porque você tem que fazer um planejamento do que você quer para sua loja. Daqui 2, 3 anos, por exemplo. Você quer fazer uma ampliação? Então você já tem que ter isso planejado. De que você, por exemplo, tem que guardar uma fatia do seu lucro, fazer um investimento, assim por diante, para você utilizar aquele dinheiro para depois você ampliar a sua loja, às vezes comprar um carro para fazer entrega das mercadorias da loja, etc. Tá certo? Beleza. E a questão de investimento que eu invisto novamente na loja vai muito do tanto que você vende, né? Se você vende na cerca de R$1.000, você pode ir lá na outra semana com mais R$1.000. Você não precisa levar R$5.000 para fazer uma compra. Exatamente. É o que você fala bastante pra gente da questão do estoque, né? Senão você só fica aumentando. Se eu compro R$5.000, eu tenho que lembrar que eu tenho que vender 10. Eu vendo 10 mil na minha loja por semana? Não vendo. Então o que eu vou estar fazendo? Só aumentando o meu estoque, só com mercadoria parada. Então é bem mais interessante a gente ir comprando aos poucos, sempre tendo aquela novidade para movimentar a loja e esse fluxo de dinheiro ser mais rápido, né? Do que eu deixar um monte de coisa parada, vou lá e invisto R$10.000 em compras. Vou uma vez por mês em São Paulo. É meio complicado isso, porque você não sabe se vai vender também, né? Você corre muito risco de ficar com muita coisa parada na sua loja. Exatamente. Quando a gente fala de estoque, por exemplo, a gente tem que analisar o seguinte. Se você quer ter sucesso no seu estoque, você tem que fazer uma análise de uma curva ABC. O que é a curva ABC? Geralmente, nós temos sempre produtos que saem mais e que dão mais retorno financeiro para você. Então, você tem que priorizar essas mercadorias, muitas vezes. Porque não adianta você falar assim, vou comprar mercadoria porque eu achei bonito, mas você sabe que só você gostou, mas não é o gosto do seu cliente. Então, vai ficar parado. E tem muito empresário que fala assim, nossa, eu tenho R$1 milhão de estoque. Grande coisa, porque isso não quer dizer nada, isso quer dizer dinheiro parado. Dinheiro parado não faz a sua empresa girar. Então, muitas vezes, lá na primeira pergunta, ela vendeu muito, mas ela não viu a cor do dinheiro. Às vezes também, se ela vendeu muito, ela comprou muito também. E às vezes ela comprou mais do que deveria. Às vezes o dinheiro está tudo parado no estoque e ela não vê a cor do dinheiro também. Porque o estoque é custo para uma empresa. Porque você vai ter que manter o estoque, principalmente roupa, por exemplo. Passou a estação, Vai ter que vai ter que guardar ou vai ter que liquidar. liquidar. Então ele tem um prazo de validade. Então é importante que você tenha noção disso daí, tá certo? A próxima pergunta é controle de estoque. A gente já respondeu. Controle de estoque, eu acabei de falar um pouquinho sobre isso, né? E elas perguntam muito também administração de fluxo de caixa, a gente já falou um pouco, e fechamento de caixa. Teve até uma pergunta que você já respondeu também, se dá para fazer planilhas de Excel para fechar o caixa. Tem sim, é bem interessante vocês fazerem isso, tá certo? Então a questão do fechamento de caixa, você tem que ser chato, porque você tem que registrar tudo. Se você está lá no seu caixa, pegou o dinheiro do caixa para comprar um pão na esquina para tomar um café da tarde, que você sangrou o caixa da empresa para um uso pessoal seu, você tem que registrar lá. Porque você está devendo para a empresa. A questão da separação de dinheiro próprio, dinheiro da empresa, bem assim, tem que ser chato. Peguei dinheiro emprestado da empresa, então eu tenho que pagar. Ou depois devolver, ou eu reduzo do meu salário que eu estou tirando da empresa. Isso é importante você fazer. Então, fluxo de caixa, tudo aquilo que eu tenho que receber, tudo aquilo que eu tenho que pagar dentro de um período de tempo. Nesse caso, quando você faz o fluxo de caixa certinho, geralmente é importante você fazer até diário, tá? Muitos sistemas fazem já isso diário. Mas se você não tem um sistema, tem que ter uma planilhinha de Excel para fazer lá. Tem que pagar isso de contas hoje. Então eu preciso desse tanto de dinheiro. Então é importante você saber disso, tá? Um grande problema das empresas que não tem esse fluxo de caixa. Diante desse fluxo de caixa, você sabe qual é a sua necessidade de capital de giro. Por exemplo, hoje eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, mas amanhã eu vou ter, porque amanhã eu vou receber o cartão, por exemplo. Então eu vou ter que buscar outras formas de eu tentar cobrir esse rombo. Negociar com o meu fornecedor, posso pagar amanhã? Às vezes é melhor pagar, às vezes, um juro, sei lá, do que se deixar sem pagar, você um tipo de protesto, que vai trazer muito transtorno para a sua empresa, né?
Isso é muito importante. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero ter, ajudado vocês aí, meu tio com a sabedoria e eu mais ou menos com a experiência que a gente tem aqui na loja. Se vocês tiverem mais perguntas, por favor, nos mandem, que a gente pode até fazer um pelo Skype, né, tio Mike? Podemos. Agora que você vai estar lá longe, que ele tá passando uns dias de férias aqui, daí eu aproveitei ele pra dar aí essas respostas pra vocês. Mas a gente pode fazer aí pelo Skype, dependendo das perguntas que vocês tiverem. Ou ele responde pra mim, eu explico mais ou menos pra vocês também. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar, de colocar aí as suas perguntas ou soluções também para essas dúvidas, né? Que às vezes você faz de um jeito diferente aí e também tá dando certo, tá? Beijão, tchau! Até mais, tchau, tchau!